Meus caríssimos alunos, vamos dar início a mais um encontro, mais uma aula dentro do módulo Sonhos e Transferências. Hoje estamos com uma apresentação de 3 temas: o registro dos sonhos, num primeiro momento, críticas contemporâneas aos sonhos e a integração dos sonhos às terapias no mundo de hoje. Estou a trabalhar 3 mapas mentais, estou a trabalhar 3 artigos tirados do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Vocês podem notar uma modificação nos nossos hábitos costumeiros. Em lugar de apresentar 2 artigos, estou a apresentar 3 artigos, 3 temas. Registro clínico dos sonhos, muito interessante. Vou apresentar algumas considerações a respeito disso. Evidentemente, resgatar algumas críticas, algumas delas já são do conhecimento de vocês. E, num terceiro momento, a possibilidade de integrar os sonhos nos tratamentos terapêuticos. Evidentemente, essa integração pede do terapeuta, do psicanalista, algumas habilidades básicas. Vamos ao nosso trabalho, vamos à mensagem do dia. Bom dia! Pensamento de hoje: os sonhos são verdadeiros portais, onde o proibido convive com o possível. Pensemos nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Então, acharam interessante a mensagem? Sonhos como portais, onde o proibido, normas, regras, preceitos morais e religiosos, convivem com o possível. Muito interessante, instigante. Vamos ao texto de reflexão para aprofundar esse pensamento de efeito. Vamos então à mensagem. Também essa peça de hoje não tem um estilo, a performance de uma mensagem de um modo poético. Ela se apresenta mais numa linha de conteúdos. Por se tratar de fazer uma síntese de 3 artigos, o registro ou os registros, a questão da integração dos sonhos, entendi que seria melhor apresentar a vocês um conteúdo. Vamos ao conteúdo, farei uma leitura reflexiva que possa ajudar a vocês. Iniciar vocês no tema, no trabalho de hoje. Vamos a ele. Os sonhos são verdadeiros portais onde o proibido convive com o possível. Os sonhos sempre foram objeto de fascínio e mistério para a humanidade. Na psicanálise contemporânea, eles são vistos como verdadeiros portais para o inconsciente, onde o proibido convive com o possível. Freud, pioneiro na interpretação dos sonhos, postulou que eles são a via régia para o inconsciente, revelando desejos reprimidos e conflitos internos. No século XXI,
Esta visão é ampliada, integrando novas descobertas da neurociência e psicologia, que indicam que os sonhos podem ser ferramentas poderosas para a autocompreensão e cura. Além de revelar desejos ocultos, os sonhos são considerados como manifestações de processos cognitivos e emocionais complexos. Eles nos permitem acessar partes de nós mesmos que estão fora do alcance da consciência diária, funcionando como uma forma de autoexploração e integração psicológica. Assim, a psicanálise contemporânea não só valida os sonhos como manifestações simbólicas do inconsciente, mas também reconhece seu papel na resolução de traumas e na promoção do bem-estar psicológico. No contexto clínico, os sonhos são vistos como instrumentos valiosos para a terapia. Pacientes são encorajados a relatar seus sonhos, que são então analisados como expressões simbólicas de seus estados emocionais e conflitos internos. Os sonhos clínicos frequentemente trazem à tona temas recorrentes que podem estar ligados a traumas passados, medos atuais ou desejos não realizados. Por meio da interpretação desses sonhos, terapeutas e pacientes podem explorar e trabalhar questões profundas, promovendo a cura e o crescimento pessoal. A integração dos sonhos na terapia permite que o indivíduo tenha uma visão mais completa de si mesmo, facilitando a comunicação entre o consciente e o inconsciente. Esse processo pode ser particularmente útil em terapias psicodinâmicas, onde a exploração de conteúdo simbólico é fundamental para a compreensão dos problemas do paciente. A análise dos sonhos ajuda a trazer à luz emoções reprimidas e padrões comportamentais inconscientes, abrindo caminho para a transformação pessoal e a melhoria da saúde mental. Além da psicanálise tradicional, a integração dos sonhos tem encontrado espaço em terapias holísticas e integrativas. Práticas como a terapia junguiana, a Gestalt terapia e a arte-terapia utilizam os sonhos como ferramentas para promover o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Nesses contextos, os sonhos são vistos como manifestações simbólicas de processos psicológicos e espirituais, oferecendo insights valiosos sobre a vida interior do indivíduo e seu caminho ao desenvolvimento. A terapia junguiana, por exemplo, considera os sonhos como expressões do inconsciente coletivo, onde os arquétipos universais se manifestam. A análise dos sonhos pode revelar aspectos fundamentais da psique e facilitar a individuação, processo de integração dos aspectos conscientes e inconscientes do self. Em terapias criativas, como a arte-terapia, os sonhos podem ser explorados por meio da expressão artística, permitindo que os pacientes externalizem e processem seus conteúdos oníricos de forma segura e construtiva. Embora a teoria freudiana dos sonhos tenha sido revolucionária, ela não está isenta de críticas. Psicanalistas contemporâneos e pesquisadores de outras disciplinas apontam limitações na visão freudiana, especialmente sua ênfase excessiva na sexualidade e no desejo, como principais motores dos sonhos. Estudos modernos sugerem que os sonhos podem ter funções adaptativas mais amplas, como a regulação emocional, a consolidação da memória e a resolução de problemas. A crítica contemporânea também questiona a abordagem determinista de Freud, que tende a interpretar os sonhos de forma rígida e universal. Pesquisas atuais indicam que os sonhos são fenômenos altamente subjetivos e contextuais, influenciados por fatores culturais, sociais e individuais. Esta visão mais flexível e multifacetada dos sonhos permite uma compreensão mais rica e abrangente de seu papel na vida humana, destacando sua complexidade e diversidade de significados. Os sonhos, ao serem verdadeiros portais para o inconsciente, oferecem uma oportunidade única de autoconhecimento e transformação.
Eles nos convidam a explorar aspectos de nós mesmos que muitas vezes permanecem ocultos, permitindo a integração de experiências e emoções reprimidas. Por meio da reflexão e da interpretação dos sonhos, podemos identificar padrões de comportamentos, medos, desejos e potenciais não explorados, promovendo um processo contínuo de crescimento e evolução pessoal. Finalmente, na psicanálise contemporânea e nas terapias integrativas, os sonhos são valorizados como ferramentas poderosas para a cura e o desenvolvimento pessoal. Eles nos conectam com nossa essência mais profunda, revelando verdades que muitas vezes evitamos ou ignoramos na vida consciente. Ao acolher, ao explorar nossos sonhos, abrimos um caminho para a transformação interior, onde o proibido se torna possível e o impossível se torna alcançável, guiando-nos em direção a uma vida mais plena e autêntica. Pensemos nisso. Diante dessa leitura reflexiva, evidentemente, vou abreviar minhas considerações para não cansar a simpatia de vocês. Vamos para o próximo bloco, um pouco da mitologia, apenas o primeiro movimento. Aqui nós vamos buscar na mitologia grega o julgamento de pares. Reflexões sobre a tomada de decisões, desejos ocultos e as consequências de nossas escolhas. Apenas o primeiro movimento. O mito do julgamento de pares narra a história de um príncipe troiano que teve de escolher a mais bela entre as deusas Hera, Atena e Afrodite, um evento que acabou desencadeando a Guerra de Troia. Este mito pode ser visto como uma metáfora poderosa para a tomada de decisões, onde escolhas difíceis e desejos ocultos que as influenciam têm consequências significativas. A psicanálise freudiana, com seu foco na interpretação dos desejos inconscientes, oferece uma lente valiosa para explorar essas dinâmicas internas. Freud propôs que nossos comportamentos e escolhas são frequentemente influenciados por desejos inconscientes, que não reconhecemos plenamente. No caso do julgamento de pares, o desejo de Paris por Afrodite, que lhe prometeu o amor de Helena, pode ser visto como um reflexo de seus desejos inconscientes, influenciando sua decisão. Essa narrativa destaca como as escolhas aparentemente racionais podem ser profundamente influenciadas por desejos ocultos, conflitos internos, temas centrais na teoria de Freud. Apenas o primeiro movimento. Deixo a vocês depois a continuidade. Desejos ocultos e a influência no comportamento, consequência das escolhas e responsabilidade psíquica, finalmente, reflexões contemporâneas e aplicações práticas. Perfeito? Aqui temos mais um título, mas já temos uma proposta, uma provocação saudável para sentir o sonho como um aperitivo, uma provocação didático-pedagógica. Vamos então às considerações de uma maneira abreviada e passo a apresentar o material a vocês. Como disse no início, hoje, de modo especial, em lugar de trazer a reflexão a partir de 2 artigos, estou a trazer nossas reflexões para este encontro a partir de 3 artigos. De tal modo que depois vocês, no momento de estudo, de reflexão, de aprofundamento, vocês terão mais recursos, mais textos para compreender melhor os sonhos na visão de Freud. Vamos então às nossas considerações. Tenho interesse nessa minha consideração ou considerações
interesse em destacar alguns elementos que nas leituras de vocês chamarão a atenção. Estamos a falar dessa cultura da instalação do hábito de registrar os sonhos. Por isso nós estamos chamando de registros clínicos dos nossos sonhos. Num segundo momento, uma abordagem crítica à teoria freudiana dos sonhos e os seus pós-discípulos com novas propostas e, finalmente, como integrar os sonhos nos tratamentos terapêuticos. De início, a importância dos sonhos. Os sonhos na terapia, ele se torna uma ferramenta valiosa. Se torna uma ferramenta valiosa na produção de insights terapêuticos. Trabalhar os sonhos, permitir instalar hábitos de monitorar os sonhos, permite documentar o progresso na terapia, nas sessões terapêuticas. Os sonhos nos revelam uma riqueza de dados. Evidentemente, essa riqueza é acolhida por meio dos diálogos terapêuticos. Evidentemente que para colher abundância de informações expressas pelos sonhos, precisamos de técnicas. Recentemente conversávamos sobre isso. Vocês fizeram na autoanálise a experiência do Diário dos Sonhos. Estão a recordar? Diário dos Sonhos é um recurso, uma técnica. Gravar áudios, um outro recurso. Sonhou, acordou de madrugada, vou fazer uma gravação. Justamente para não perder detalhes, não perder o contexto do sonho, não perder o registro das emoções. Vocês se lembram, eu mesmo disse que fiz uma experiência de um bom período registrando sonhos para analisar o contexto em que eles se davam, para analisar detalhes, para analisar as emoções, os sentimentos. Vale a pena? Vale a pena. Um outro elemento importante na experiência dos sonhos, identificar os conteúdos que se apresentam por meio do simbólico e das metáforas. Desde o início, incentivei a vocês a dominarem a arte das metáforas, dominarem o mundo do simbólico. A proporção dos meus conhecimentos em termos do simbólico e das metáforas, eu vou me dando conta dos comportamentos ou dos padrões recorrentes. E, com certeza, descobrirei muitas relações ligadas ao meu passado ou ao passado do analisando, que acaba manifestando os conflitos internos, acaba manifestando os estados emocionais. Interessante observar também no sonho diferentes transtornos. Nos damos conta de expressões de traumas, de conflitos, de ansiedades, nas expressões, nas narrativas de perda de entes queridos, medo diante de uma realidade, tristeza, desesperança, evidentemente a partir do conteúdo dos sonhos, a partir muitas vezes dos distúrbios, dos transtornos, inclusive transtornos psicóticos, as distorções
que acabam gerando uma violência em termos de emoção, de desespero, coração a disparar. Recentemente tive um sonho muito curioso, evidentemente procurando o nexus, mas uma experiência de assalto à mão armada. Parecia uma realidade, mas tratava-se de um sonho. Acordei com o coração palpitando. Uma emoção, uma experiência em sonho muito próxima da realidade. Então, importante aprender a ler o simbólico e aquilo que está no campo das metáforas. Um outro elemento que nós precisamos considerar nessa cultura de sonhos são os casos que já existem, casos famosos, onde o sonho faz parte do tratamento terapêutico. Vale a pena buscar essa literatura, vale a pena mergulhar, descobrir detalhes desses textos. Estarão à nossa espera descobertas interessantes, insights psicanalíticos. Vale a pena, evidentemente, sempre a lembrar, cada um com sua experiência, cada sonhador com seu contexto, com sua história. Importante saber do contexto do sonhador, justamente para entender os desafios quando se trata de decifrar, de interpretar. Evidentemente, na medida que vamos coletando material numa relação dialógica com analisando, ou conosco mesmo, nos damos conta do nosso progresso, do nosso crescimento. Vamos, ainda fechando essa abertura, a partir desses poucos elementos em destaque, lembro também do lugar da ética. Como é importante a confidencialidade dos dados, das informações, a necessidade da permissão ao consentimento, caso façamos uso desses dados para estudos, para pesquisa. Necessário muito respeito com a experiência, com a singularidade daqueles que se apresentam. Lembrando ainda que sempre existem limites na nossa interpretação. São os riscos de se trabalhar com sonhos como instrumento de cura terapêutica. Lembro também do fenômeno da transferência, aquela relação analista e analisando, terapeuta e analisando. Importante estar sempre atento ao fenômeno da transferência e contra-transferência. Por meio desses fenômenos, nos damos conta da possibilidade das resistências. Diante das resistências, certamente encontraremos revelações valiosas. É importante que nós tenhamos um conhecimento ampliado e também tenhamos o conhecimento de novas terapias, novas teorias relacionadas aos sonhos. Hoje nós diríamos até software para nos ajudar em análise já existem. Precisamos estar atento à diversidade dos estudos interdisciplinares, precisamos estar atentos à realidade virtual. É possível também simular os sonhos por meio da realidade virtual. Importante estar atentos e valorizar a terapia online. Vejam que estamos a falar do lugar do século XXI. Finalmente terminaria
as minhas considerações, lembrando sempre das habilidades necessárias aos novos terapeutas. Levar o estudo, levar a formação, levar o treinamento muito a sério, por meio de workshops, seminários, por meio de uma supervisão clínica, por meio de um envolvimento com comunidades de profissionais, por meio de filiação, condições necessárias para que se possa fazer um trabalho. Quem tem a pretensão de fazer dos sonhos um instrumento para tratamento terapêutico. Vamos então aos nossos instrumentos, aos nossos recursos didáticos e pedagógicos, para trazer a vocês detalhes da proposta do nosso encontro da aula de hoje. Passo a apresentar a vocês os mapas mentais que estarão anexados ao encontro de hoje. Aqui o primeiro, registros clínicos de sonhos, estudo de caso e análises. É uma síntese muito interessante, bem organizada. Vocês depois poderão acessar. É o primeiro tema a respeito dos registros clínicos. Vamos para o segundo tema. Nesse segundo mapa, nós encontramos críticas e desenvolvimentos contemporâneos na interpretação dos sonhos. Trata-se também de um material muito interessante, uma bela síntese. Vamos para o terceiro mapa mental. Aqui nós temos o terceiro mapa mental, integração dos sonhos e terapia psicanalítica. Mesmo esquema. Nós temos sempre o tema principal e as variações, os conceitos dentro de cada tema. Perfeito? Com calma vocês poderão acessar depois cada um dos mapas. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o primeiro texto, o primeiro artigo, psicanálise, censura onírica e inconsciente, para que a gente possa mergulhar e fazer proveito desse material. Vamos para o segundo tema. O segundo artigo, naquela perspectiva de um texto dirigido, psicanálise, avanços e desafios atuais. Vale a pena depois a leitura com calma de cada um deles para um aprofundamento. Aqui nós estamos diante do terceiro texto, psicanálise e sonhos na terapia moderna. Com a mesma intenção, um texto trabalhado com ajustes para uma leitura dirigida. Depois, com o tempo, vocês mergulhem. Nós temos então 3 textos adaptados para facilitar a compreensão de vocês. E vamos agora na sequência das leituras psicanalíticas. Vamos a elas. Aqui nós temos a primeira, a respeito das personalidades. Hoje nós temos Tchaikovsky, reflexões sobre conflitos internos, sexualidade e depressão à luz da psicanálise. Perfeito? Conflitos internos e expressão artística, sexualidade reprimida e suas implicações psíquicas, depressão e o papel terapêutico da música. Tchaikovsky é muito famoso. Interpretação psicanalítica da música de Tchaikovsky. Contribuições da psicanálise para a compreensão de Tchaikovsky no século XXI. Perfeito? Sempre uma personalidade, sempre uma fragilidade, uma limitação do ponto de vista da psicanálise. E a gente já se deu conta que muitas vezes essa fragilidade é o grande portal do empoderamento, da criatividade, da produção artístico-cultural. Vamos para o segundo texto.
Segunda leitura, sempre no campo da sexualidade, como a psicologia trabalha a questão da sexualidade. Então, revolução freudiana na compreensão da sexualidade, sexualidade e os desafios contemporâneos, importância da educação sexual, psicanálise e as relações íntimas, finalmente, sexualidade na era digital. Vamos para o próximo texto. Trata-se da psicologia da aprendizagem, hoje de modo especial, competências digitais, importância da alfabetização digital, integração das tecnologias digitais no currículo, desenvolvimento do pensamento crítico e da resiliência digital, promoção da criatividade e inovação, formação ética e uma formação responsável. Vamos para o próximo texto. Aqui nós estamos diante das fragilidades humanas, hoje de um modo especial, medo do julgamento social, confrontando o medo da avaliação negativa com a psicanálise, que nós temos natureza do medo, do julgamento social, papel do inconsciente e dos conflitos internos, importância da autoaceitação, desenvolvimento da resiliência emocional, finalmente, aplicações contemporâneas da psicanálise. Vamos para o próximo texto. Estamos aqui diante do penúltimo, estrutura da personalidade. Aqui, uma atenção especial dentro do clima que nós estamos a viver no Brasil nesses últimos tempos, dado as inundações, de modo preferencial no Rio Grande do Sul, deslocamentos populacionais, impacto e abordagens terapêuticas sensíveis ao trauma, impacto psicológico da migração. Isso está acontecendo, o pessoal do Sul estão vindo para Santa Catarina ou para outros estados, migração, trauma e perda na experiência migratória, importância da identidade cultural, abordagens terapêuticas sensíveis ao trauma, promovendo a resiliência e adaptação. É um texto de alerta, de reflexão, sinalizando como o impacto da natureza ele tem um impacto no inconsciente coletivo, na saúde mental, em termos de ansiedade, tristeza, desesperança, desalento. Vale a pena a leitura. E para o último texto, nós temos o tema um pensamento de efeito, ansiedade de rolar o feed, o Sísifo moderno e a busca incessante por satisfação. Na vida digital, na vida virtual, nós experimentamos essa ansiedade. Texto interessante. Aqui nós temos mito de Sísifo e a busca incessante, papel do inconsciente na compulsão digital, impacto psicológico da navegação compulsiva, importância da autorreflexão e da conexão autêntica, abordagens terapêuticas para a compulsão digital. Todos os textos elaborados de um modo significativo. Vale a pena o convite a visitar, revisitar, refletir, pensar a realidade a partir deles e com eles, com esses textos. Vamos para as 3 propostas de redação. A primeira proposta, Teoria da sedução generalizada, de Laplanche, uma reexaminação psicanalítica. Aqueles que se identificam e gostam de um trabalho nessa perspectiva, a proposta de um bom material, de uma boa provocação. Que nós temos uma redação com 1.180 palavras. Fizemos a proposta para vocês de 1.500 no mínimo, no intermediário 3.000, no avançado 4.500.
Evidentemente, eu sempre elaboro, construo um exemplo para que vocês tenham ideias de como trabalhar a temática. Vamos para o segundo tema. Segundo tema, psicanálise e cultura contemporânea, um diálogo permanente, aquilo que nós chamamos de uma relação interdisciplinar. Vale a pena o mergulho. Vejamos quantas palavras nós temos aqui. 1.168 palavras. Vamos para o último tema da redação, novas perspectivas em neuropsicanálise, integração entre neurociências e teoria psicanalítica. Meus caríssimos, cá estamos, apesar um pouco da ligeireza, mas a proposta nossa está feita, está colocada. Convido vocês a um estudo, a uma reflexão, sempre de modo pessoal, no melhor espaço e momento de vocês, para uma leitura reflexiva. Sempre digo, não se trata de memorização, trata-se de buscar familiaridade com as provocações do texto. Buscar familiaridade com as provocações do texto. Realmente a teoria freudiana a respeito dos sonhos é interessantíssima, muito rica e nos provoca. Evidentemente, um material que eu trago a vocês para que nós tenhamos uma proposta de iniciação, uma proposta de sensibilização. Trata-se dos primeiros passos. Evidentemente, muitos de vocês, que com certeza estarão no mercado da psicanálise como profissionais, a partir desse primeiro movimento feito pelo nosso curso, vocês terão uma sequência de outros movimentos na mesma direção, para aprofundar mais camadas de aprofundamento na teoria dos sonhos. Importante que nós tenhamos uma visão clara da proposta de Freud, que nós tenhamos um conhecimento claro das limitações, das críticas que são feitas à teoria de Freud. Importante que nós tenhamos conhecimento de outros teóricos. Aqui nós citamos Jung com a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Muitos outros teóricos se apresentarão nos textos que vocês terão acesso. Então, Freud, a expertise, o know-how, outros se seguiram depois dele, mas Freud continua atualíssimo dentro da sua descoberta original. Os sonhos têm impacto em nossas vidas. Por meio dos sonhos, nós podemos nos conhecer melhor. Por meio dos sonhos, nós podemos buscar o nosso equilíbrio emocional. Por meio dos sonhos, nós podemos trabalhar a nossa memória. Por meio dos sonhos, nós podemos trabalhar possíveis traumas, possíveis transtornos psicanalíticos, possíveis desencontros. Podemos encontrar na linguagem dos sonhos, na linguagem simbólica, na linguagem figurada, podemos encontrar uma comunicação que nos levará a conhecer melhor o que nós temos no nosso inconsciente. Dizia a vocês nas primeiras aulas, muitos movimentos nossos, muitas escolhas nossas, muitos pensamentos, muitos comportamentos, padrões se justificam a partir das motivações inconscientes. Quanto mais aproximarmos, quanto mais atravessarmos essa janela, esse portal, mais caminharemos
em direção à nossa essência, em direção aos nossos propósitos. Tenhamos um bom trabalho e até nos vermos novamente.